5. João, capítulo de número 5. Prometo que vou ser bem breve. João 5. Santo, santo é teu nome, Jesus. Quem foi encontrando, pudesse colocar de pé, por gentileza e reverência, a palavra de Deus. Eu não mereço reverência, mas a palavra de Deus, ela merece toda a honra e toda a glória. Amém? João 5. Todos encontraram? Todos acharam? Amém? Vamos ler? O subtítulo diz: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava as águas do tanque, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, disse-lhes: querem ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu dali, porque aquele dia era sábado. E então os judeus disseram: quem é aquele que tinha sido curado? É sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou que quem o curou era Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu queria abrir essa ministração falando sobre o mal deste século. O mal que tem assolado muitas igrejas. O mal que tem assolado muitos servos do Senhor. A paralisia. Mas, meu diácono, como assim paralisia? Não estou falando de paralisia física, mas eu queria falar nessa noite sobre a paralisia espiritual. Sobre o que tem acontecido sobre as igrejas. Hoje é um culto de busca pelo Espírito Santo. Mas eu não poderia deixar de ministrar algo que Deus colocou no meu coração. Um mal que tem tomado conta de muitos nesse século. O mal que tem tomado conta de muitas igrejas. Muitas pessoas estão deixando se levar pela paralisia espiritual. Nós podemos ver aqui nessa palavra que Jesus, ele desce de Jerusalém, e quando ele chega ali naquele tanque, a Bíblia diz que era um lugar que tinha 5 alpendres, 5 portas, 5 entradas.
E quando Jesus ele se encontra naquele tanque, a primeira coisa que chama a atenção nessa palavra é a quantidade de pessoas enfermas que existia naquele lugar. Era a quantidade de pessoas com diversas enfermidades que estavam ali à beira do tanque, esperando o momento a qual o tanque ia se movimentar, o anjo ia descer, ia movimentar as águas, e a primeira pessoa que descesse naquele tanque seria curado. E a Bíblia faz questão de enfatizar que era um lugar que era próximo à porta das ovelhas. Era um lugar que ali as ovelhas habitavam, um lugar, creio eu, muito humilde. Um lugar que até podemos imaginar, podemos dizer, que era um lugar bastante pesado espiritualmente. Porque se você for reparar, quando você chega em uma delegacia, quando você chega em um hospital, quando você chega em um cemitério, quando você chega em lugares onde o sofrimento é quem reina, é impossível, estou todo arrepiado, é impossível de você não sentir o peso espiritual de alguns lugares. Então, por chamar a atenção nessa palavra, era um lugar que havia muitas pessoas enfermas, creio eu que não era um lugar leve. Creio eu que era um lugar espiritual muito pesado, aonde todas as pessoas que estavam ali queriam a mesma coisa, queriam o mesmo objetivo, era ter a vida transformada através do movimento das águas. E quando Jesus ele desce de Jerusalém, que se depara com aquele tanque de Betesda, aquelas pessoas não conheciam, não sabiam quem era Jesus. Aquelas pessoas não tinham o conhecimento de que Jesus tinha acabado de chegar naquele tanque. Agora imagina, irmão, uma pessoa enferma está tão perto da cura, está tão perto da libertação, está tão perto da transformação de vida, meu pastor, e não saber identificar a hora que Jesus chega, não saber identificar a hora que Jesus ele chega para curar. Trazendo para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa de estarmos aqui nessa noite, a mesma coisa de estarmos aqui juntos em adoração, cantarmos o hino, orarmos, glorificarmos a Deus, ou simplesmente trazer o nosso corpo para estar aqui nesse lugar, deixar com que os nossos pensamentos tomem conta de nossa vida, deixar com que as preocupações não permitam que eu e você adore a Deus como deveríamos adorar. É a mesma coisa que estava acontecendo naquele tanque. Jesus, o dono da cura, ele tinha acabado de chegar, e as pessoas não o conheciam, as pessoas não sabiam que era ele, as pessoas não sabiam que era Jesus, que era a própria cura, que carregava a cura. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Não é diferente na igreja, não é diferente de estarmos aqui. Infelizmente estamos vivendo em situações que Jesus já chegou faz tempo, e não percebemos que Ele está na casa. Não percebemos que Ele chegou no tanque para nos dar a cura. Não percebemos que Ele chegou no tanque para nos dar a libertação, para nos encher com o Espírito Santo, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa casa. E quando Jesus chega naquele tanque, algo chama a atenção de Jesus. A Bíblia diz que ali existia um paralítico, ali existia um homem que estava enfermo há 38 anos. Creio eu, irmão, que ali tinha pessoas, minha diaconisa Rosângela, que tinha mais tempo de enfermidade. Creio eu que tinha pessoas que tinha mais tempo naquele tanque, mas que já tinha perdido as esperanças, que estava ali simplesmente por estar, que estava ali simplesmente para não perder a oportunidade. Mas quando o anjo descia, movimentava, muitas das vezes
ela nem se prontificava a ir descer, porque ela já entendia que ela não conseguiria. E existe muitas das vezes nas pessoas um complexo de inferioridade. Existem alguns pensamentos de que nós não podemos ser, alguns pensamentos de que nós não podemos fazer, alguns pensamentos de que nós não somos capazes, e acabamos aceitando a situação que Satanás ele impõe. Acabamos aceitando as coisas que o diabo ele quer que nós façamos. Quer ficar frio espiritualmente, quer não buscar mais ao Senhor, quer não mais descer para buscar a Deus de madrugada, quer não mais fazer um jejum. Porque nós acabamos se acomodando com o estado de paralisia que nós estamos. Acabamos se acomodando com a oportunidade do tanque movimentar e outra pessoa receber a cura, outra pessoa ser tocada, outra pessoa ser mudada, e infelizmente estamos perdendo a oportunidade. E cada vez que aquelas pessoas não valorizavam o movimento das águas, um ano se passava, dias se passavam, meses se passavam, e as pessoas continuavam enfermas, continuavam atribuladas, continuavam endemoniadas, continuavam amedrontadas, amordaçadas, presas pelo pecado. Mas naquele dia chegou um homem, naquele dia chegou o dono do milagre, naquele dia chegou quem obtinha a cura, quem tinha a cura em si mesmo, era Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu não poderia deixar de salientar, de enfatizar e dizer que o que chamou a atenção de Jesus não foi a quantidade de anos que aquele homem estava enfermo. O que chamou a atenção de Jesus foi o tamanho da vontade que aquele homem estava de ser curado, irmão. Porque Jesus sabia a quantidade de tempo que aquele homem estava enfermo. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos de enfermidade. 38 anos naquela mesma situação. 38 anos vendo pessoas receber o milagre e ele permanecer no mesmo estado que ele estava. E é diferente, irmão, no meio da igreja. Tem pessoas que já se acomodaram por não receber o milagre. Tem pessoas que já deixaram de orar por não receber o milagre. Tem pessoas que já deixaram de buscar o Espírito Santo por não ser ouvidas em suas orações. E infelizmente continuam paralíticas. Infelizmente estão sentadas à beira do tanque. E o tanque está se movimentando e infelizmente não estão entrando para receber a presença, para receber a cura, para receber o milagre. E essa palavra que eu estou ministrando nessa noite é uma palavra de despertamento. É uma palavra de reflexão para que nós venhamos ver o quanto nós somos necessitados da presença. O quanto nós somos necessitados dos milagres do Senhor. O quanto é importante nós sermos observados por Deus. Mas além de sermos observados por Deus, é entender que o meu coração precisa estar firmado na sua presença. É entender que a minha vida tem que ser regida pela presença do Espírito Santo. É entender que sem Jesus eu não vivo, sem Jesus eu não respiro, sem Jesus eu não consigo levantar, irmão. Isso é entender que não é Deus que depende de mim, mas eu dependo dele, você depende dele, a nossa casa depende dele, a nossa parentela depende dele, irmão. Quando nós entendemos que Jesus ele tem que ser o centro das nossas atenções, quando entendemos que a presença de Deus ela precisa ser mais preciosa do que aquilo que nós achamos precioso em nossas vidas, porque não existe bem além do Senhor. Não existe algo que possa equiparar, possa ser equivalente à presença de Deus em nossas vidas. E aquele homem estava ali naquele tanque, juntamente com outros enfermos. E Jesus chega.
E a primeira coisa que a Bíblia enfatiza é que ele estava enfermo há muito tempo. Além de dar a quantidade de anos que ele estava enfermo, a Bíblia ela faz questão de dizer, ele estava naquela situação já havia muito tempo. Não é diferente, irmão, em nossas vidas. Quero ministrar nessa área. Porque eu poderia falar de cura, poderia. Poderia falar de libertação, eu poderia. Mas eu queria falar sobre a paralisia que está assolando cada um de nós. Como assim assolando cada um de nós? Porque eu, você, nós já fomos vítimas dessa paralisia. Pessoas que nesse momento estão sendo vítimas dessa paralisia. Por qualquer coisa deixamos de vir à casa de Deus, irmão. Por qualquer coisa deixamos de adorar ao Senhor. Por futilidades, por preocupações, por coisas que não são, como posso dizer, equivalentes à presença. E esse é um mal que está tomando conta das pessoas. Eu quero milagre, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero transformação de vida, mas eu não quero ter uma vida reta, eu não quero ter uma vida constante, eu não quero estar com Jesus todos os dias, eu não quero estar orando todos os dias para receber milagre, eu quero milagre na hora que eu quero a cura na hora que eu quero. E não é assim que Jesus ensina, não é assim que Jesus diz. Quando Jesus chega naquele tanque, ele observa o paralítico, meu pastor. E quando ele chega até o paralítico, ele pergunta, minha irmã. Observe bem, irmão. Jesus não perguntou quantos anos ele estava naquele estado. Jesus não perguntou o que ele precisava para ser curado. Jesus não perguntou porque ele estava naquele estado. A única pergunta que Jesus fez foi: queres ficar são? Vou repetir para você entender. Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Se Jesus perguntasse para você hoje: quer receber o seu milagre agora? Se Jesus perguntasse para você hoje: quer ser curado agora? Quer o seu marido na presença agora? Quer a sua esposa na presença agora? Quer os seus filhos na presença agora? Quer a porta aberta agora? O que é que você responderia? O que é que você falaria para Jesus nessa noite? Eu responderia, irmão, que sim, eu quero, Senhor. Só que a resposta do paralítico foi totalmente diferente daquilo que Jesus esperava. Jesus faz uma pergunta: quer ser curado hoje? Quer ficar são? Ele não responde que sim ou que não, irmão. Mas ele vai dizer para Jesus o motivo, a razão por não ter recebido a cura ainda. E é igual a muitas pessoas no Evangelho. Jesus está com a cura nas mãos para entregar. Jesus está com a libertação nas mãos para fazer acontecer. O milagre para entregar. E muitos de nós fazemos que nem aquele paralítico. Eu não fui liberto ainda porque o pastor não veio me ver. Eu não fui liberto ainda porque a diaconisa não veio orar por mim.
Meu Deus, vou falar, Jesus. Vou falar, Jesus. O paralítico, ele responde. Ai, meu Deus, vou falar, Jesus. Quando Jesus pergunta ao paralítico se ele quer ser curado, o que ele responde a Jesus é algo intrigante. Porque ele começa a dizer o motivo. Mas, Senhor, quando as águas movimentam, eu não tenho ninguém que me pegue e me coloque no tanque. Eu não tenho ninguém que ora por mim. Eu não tenho ninguém que vai me visitar. Eu não tenho ninguém que vai me buscar. Eu não tenho ninguém que lembre de mim. O que Jesus está dizendo é: para de se vitimizar, irmão. Para de se achar pequeno, porque o dono da cura não é o pastor, não é a pastora, não é o diácono Anderson. O dono do milagre é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. É só Ele que pode curar. E enquanto nós ficarmos que nem esse paralítico, esperando do homem, não vamos receber. Enquanto estivermos que nem esse paralítico, esperando que alguém nos coloque no tanque para ser curado, não vamos receber. Você está entendendo essa mensagem, irmão? O paralítico estava na beira do tanque, mas quando Jesus chega, o tanque não importa. Quando Jesus chega, o tanque não interessa, não importa se alguém vai nos colocar lá. Não importa se alguém ficou com pena de mim e foi lá me visitar, foi alguém lá me curar, não. Jesus chegou naquele momento para fazer acontecer. Jesus chegou no tanque, ele não queria saber do tanque, ele queria saber do paralítico. Temos que parar com esse sentimento de vítima. O mundo é mau, irmão. O mundo é mau. O pecado ele mata, ele fere, ele acaba com a nossa vida espiritual. E ele falou para Jesus: eu não tenho quem me coloque lá, Senhor. Achando ele que Jesus ia ficar com pena dele, que Jesus ia lá pegar ele no colo e ia colocar dentro do tanque. Ou o próprio Jesus ia lá e ia movimentar o tanque, meu pastor. Negativo, irmão. Jesus disse: pega a tua cama, levanta e anda. Meu Deus. Jesus disse: pega a tua cama, levanta e anda. Por que pegar uma cama que eu fiquei 38 anos deitado nela sofrendo? Por que carregar comigo tanta coisa que eu fiz de tudo para me livrar? Esse que é o problema, irmão. Queremos se livrar do nosso passado, mas o passado ele serve para entendermos, para eu e você lembrarmos do quanto Jesus foi fiel em nossas vidas. Do quanto Jesus foi maravilhoso em nos tocar, em usar de misericórdia em nos curar, nos transformar, nos impactar, limpar a nossa vida espiritual. E não foi homem, foi Jesus de Nazaré. Não foi o diácono Anderson, foi Jesus Cristo de Nazaré. Não foi porque eu sou bom, não, foi porque Ele teve misericórdia e olhou para mim, olhou para você e disse: quer ficar curado hoje? Quer ter a vida transformada hoje? Então pega a tua cama, levanta e anda. Mesmo sofrendo, mesmo com dor, permanece caminhando, irmão. Para de ser: não vou conseguir. Você vai conseguir, porque Jesus disse: pega a tua cama. Agora imagina aí: não, Jesus, vai me pegar? Vai me carregar?
Ô Jesus, estou tão fraco. Leva para a minha cama. Ora por mim. Fala com Deus aí, intercede por mim. Quer ficação, irmão? Ô Jesus, eu quero, mas estou cansado. Pega a tua cama, irmão. Levanta e anda. Ô Jesus, não tem como o senhor levar até ali para mim, não? Sabe o que é isso, irmão? É que queremos ser servo de Deus, mas queremos ser carregados pelas outras pessoas. Queremos ser servo do Senhor, mas não temos o entendimento de que nós precisamos entender é que Jesus, quando Ele chega ao tanque, Ele não importa mais. Ele não interessa mais. Quem ora por mim, quem faz o que eu quero, quem faz o que eu peço, não interessa mais. O problema é, se eu sou aquele paralítico que quer realmente levantar e ser curado, ou aquele paralítico que fica ali, querendo ajuda de outra pessoa. Você está entendendo essa mensagem, irmão? Todo mundo tinha enfermidade naquele tanque. Todo mundo queria a mesma coisa. O problema é quando Jesus chegar para mim ou para você e perguntar: você quer seu milagre hoje? Pior vai ser se for num dia que ele chegar no tanque e você não tiver. Quantas pessoas perderam a oportunidade de ser curado naquele dia, porque não estava na beira do tanque, já tinham desistido, ó, faz tempo. Já tinha desacreditado do milagre, ó, faz tempo. Essa semana, teve uma pessoa que falou comigo assim: eu vou te entregar a Bíblia, viu? Oi. Ah, vou te entregar a Bíblia, viu? Eu falei: não, irmão, a Bíblia é sua. Agora eu não carrego mais. Esse paralítico aí eu não carrego mais. Fiz minha parte. O tanque eu trouxe para perto. Se quer ficar na beira do tanque, aí agora é uma escolha sua. Meu Deus, Jesus. E a única coisa que você pode fazer por mim, pelo seu parente, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, é falar: tem um tanque ali. Tem um tanque ali que Jesus cura. Tem um tanque ali que Jesus liberta. Tem um tanque ali que Jesus transforma. Agora você quer ir para perto do tanque? Ou você vai querer que eu te carregue para perto do tanque? E Jesus disse: levanta. Quer ser curado? Levanta. Levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz aqui, irmão, que quando Jesus cura, é sábado, aí Jesus cura o homem e sai. Aí vai as pessoas perguntar para o homem: quem foi que te curou? Foi quem? Aí ele responde: não sei. O paralítico responde: não sei. Não sei o nome dele. Mas ele que me curou mandou eu levar a cama. O problema é que ele sabia, mas não conhecia. Saber é diferente de conhecer. Ah, tem aquele irmão lá, não. Eu sei quem é. E quando ele vai carregando a cama dele, que ele se encontra novamente com Jesus, Jesus dá uma palavra para ele que para mim é a palavra-chave. Vá e não peques mais. Meu Deus, para que não suceda coisa pior. Tem pessoas que já se esqueceram o quanto
Foi doloroso levantar da cama, minha irmã Patrícia. Tem pessoas que já se esqueceram o quanto foi difícil para chegar perto do tanque. Porque se aquele homem estava lá paralítico há 38 anos, até para chegar no tanque ele foi carregado. Você entendeu isso aqui? Até para ele chegar no tanque de Betesda, se ele era paralítico, até para chegar no tanque ele foi carregado. E quem carregou ele, deixou ele lá. Quem carregou ele, meu pastor? Deixou ele lá. Não tinha como voltar, porque estava paralítico. Não tinha como voltar, porque era paralítico. Mas também não tinha como entrar dentro do tanque, porque também era paralítico. Ou seja, dependeu de alguém para ir para perto do tanque, mas também dependia de alguém para entrar dentro do tanque. Tem pessoas que estão perto do tanque, mas não entrou no tanque ainda. É assim a nossa vida espiritual. Queremos estar perto do tanque, mas você estar perto do tanque não significa que você está recebendo o milagre. Você estar perto do tanque não significa que você está recebendo a cura. Porque para receber a cura precisa entrar por inteiro, não é pela metade. Só estar perto não significa nada. Só estar perto não significa nada. Mas quando Jesus chega, tudo é diferente. Quando Jesus chega, você não precisa mais depender de ninguém para te colocar no tanque. Porque Jesus ele mesmo vai e te cura. Mas o importante, irmão, é que você esteja perto do tanque. Porque quando Jesus passar, há daquele que não estiver no tanque. Quando Jesus chegar para dar a cura, já vou encerrar. Há daquele que não estiver na beira do tanque. Porque se Jesus chegar e eu e você não estiver na beira do tanque, não vamos ser notados, não vamos ser lembrados, não vamos ser libertos, não vamos ser curados. E perderemos a oportunidade de morar com Jesus na cidade celestial. Amém? Dá um aplauso para Jesus aí, pode se colocar.